E aí você que vai fazer a prova para Guarda Civil Municipal de Boa Vista, com você eu quero falar. Guarda Civil Municipal de Boa Vista é um concurso excelente para você fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, vou deixar aqui, ó, dá uma outra dica aqui agora. E vai chegar lá. Sou o professor Magno Assis, @MagnoAssis44. Vou dar a dica para você de 30 minutos de Direito Constitucional, que tem grande chance de cair na sua prova. Se você não é aluno da Vale, aqui embaixo no card, né, você clica aqui embaixo, saiba mais aqui, você vai entrar na plataforma da Vale e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o valor que é cobrado para esse caso. Guarda Civil Municipal de Boa Vista está com um preço muito especial para você estudar com a gente aqui na Vale. Preço muito especial. Tenho certeza que é muito menos que a passagem que você pagaria para ir numa aula presencial, e eu não pode deixar passar batido essa oportunidade. Dá para estudar? Ah, professor, mas eu estou apertado, eu vou estudar somente aqui no YouTube, eu escuto isso muito. Você consegue estudar, mas você vai ficar aí, perder muito tempo. E eu não quero que você perca tempo, eu quero que você seja ágil na hora de estudar. Entenda em vez de decorar. O professor Magno Assis de Direito Constitucional, quem já me conhece, sabe que eu prezo para você entender. Não para você decorar, porque o que decora você esquece. Aqui na Vale a gente tem essa missão com você. Você entender, para quando você bater o olho na questão, você conseguir resolver a questão. Aqui na plataforma da Vale a gente tem muitas questões, tem o PDF, tudo que você precisa para estudar. Se você ainda não é inscrito no canal, a sua oportunidade é agora. Se inscreva, ative as notificações. Isso não é só para o canal não, isso é para você também. Às vezes você está vendo aí no YouTube várias coisas de várias pessoas, celebridades, novela e tudo, esquece que o seu objetivo é passar no concurso público. É o que você quer. Foque, deixe um pouco de seguir as pessoas, sigam canais, sigam professores que vão te agregar valor. Quando você clica nas notificações, tudo que a Vale mandar de notificação vai ser para concurso público. Não tem nada que a Vale não vá te mandar que não seja para concurso público. Encha a sua rede social, sua mídia social, Instagram, Facebook e YouTube com pessoas que vão agregar na sua aprovação. Esquece um pouco de celebridade, Big Brother, novela, esquece um pouco disso, foca naquilo que você quer, que eu tenho certeza que quando você vai focar, você vai passar. Não é nem um mantra, um tantra, nem uma bola de cristal. Que quando você foca, começa a fazer aquilo várias vezes, você vai batendo na prova e vai conseguir a sua aprovação, beleza? Professor Magno Assis, qualquer dúvida no meu Instagram, @MagnoAssis44. Qual que é o assunto que eu separei que está no seu edital? Eu imprimi o seu edital que separei. Qual que é o assunto que eu separei para a gente definir hoje na nossa dica aqui? Poder Legislativo. Está no seu edital, é importante para a sua prova, tem muita dúvida, então em 30 minutos a gente vai falar sobre o Poder Legislativo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, vai pegar a questão, vai acertar a questão só com essa dica de hoje. Mas não é suficiente, né? Tem que também focar aí no estudo da Constituição, na leitura e também fazer exercício. Tudo isso você encontra aqui na plataforma da Vale. Clica aqui embaixo e conheça. Dado esse recado, vamos separar a Constituição do artigo 144 em diante. Se você não estiver com a sua Constituição na mão, segue comigo, mas é importante que você vá anotando em alguma coisa. Quando você anota, o seu cérebro entende que isso é importante para você e você acaba acertando mais coisas, beleza? Então vamos lá. Olha aqui. Artigo 44. Está no seu edital. Eu fiz questão de imprimir o seu edital e lá está escrito assim, ó, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. O Poder Legislativo Federal está na Constituição Federal. Muito cuidado para você não confundir o Poder Legislativo Federal com algumas questões do Poder Legislativo Estadual. Poder Legislativo Federal é um poder bicameral. Vamos entender isso aqui primeiro? Antes de entrar propriamente no inciso, eu acho válido falar que a gente não está falando só com alunos de direito, está falando com pessoas que ainda não estão habituadas com alguns termos. Então, Poder Legislativo Federal, Poder Legislativo, artigo 44 em diante, né, e demais. Trata do Poder Legislativo que está aí, legislativo, que está aí no seu edital. O Poder Legislativo Federal, é importante você saber que o estadual não é dividido desse jeito. Aqui no Brasil, a gente tem um Poder Legislativo Federal chamado de bicameral. Bicameral. Bicameral quer dizer que tem duas câmaras. Ah, então tem duas câmaras dos deputados? Não. Duas câmaras. Duas câmeras não. Tá? Câmara é de tirar foto. Você está gravando aqui. Câmara são locais. Duas câmaras. Essas duas câmaras, um tem nome de Câmara, que é a Câmara dos Deputados. Eu quero que você entenda, porque se eu simplesmente falar assim, leia o artigo e decore, você não precisa do professor. Você precisa do professor para entender isso aqui. E a outra a gente chama de Senado Federal.
O Poder Legislativo Federal, ele é bicameral, ou seja, tem duas câmaras. Ele é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. A gente volta a vida toda e não sabe o que significa. Lá em Brasília, ó, sou um péssimo desenhista, né? Lá em Brasília, a gente tem, o Oscar Niemeyer desenhou isso aqui, né? Um e outro aqui. Aqui, eu tenho a Câmara dos Deputados, só no seu lado, tá? Mas isso não importa. E aqui eu tenho o Senado Federal. Só sei que o Senado é a tampa e eles falam que a Câmara dos Deputados é a panela. O lado aqui que eu não lembro qual que é. Mas isso não vem ao caso. Câmara dos Deputados e Senado Federal. A união dos seus poderes, ou seja, bicameral. Quando eu junto essas duas câmaras, eu chamo de Congresso Nacional. Então, quando eu falo, é importante você saber isso, porque a banca às vezes pega uma atribuição do Congresso Nacional e que fala que é uma atribuição da Câmara dos Deputados. E muita gente não sabe que o Congresso Nacional não é só a Câmara dos Deputados. Muita gente não sabe por que chama Congresso Nacional. Congresso Nacional é porque é a união dos dois poderes. É tipo o Capitão Planeta, né? E pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Quem é mais antigo conhece esse desenho. Pela união dessas duas câmaras, que a gente chama de bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, a gente chama Congresso Nacional. Então, quando eu falo que é uma atribuição do Congresso Nacional, eu falo que é uma atribuição das duas câmaras. A gente vai ter no Poder Legislativo algumas atribuições que é do Congresso Nacional, ou seja, da junção desses dois. A gente vai ter no Congresso Nacional algumas atribuições só do Congresso, algumas atribuições só da Câmara e algumas atribuições só do Senado. Por exemplo, sabatina dos ministros do STF, julgamento do presidente da República no caso de impeachment, tudo é competência do Senado, não é competência do Congresso. Quando eu falar que é competência do Congresso, é os dois juntos. Quando eu falar que é competência de um ou de outro, não confunda isso, porque a banca faz isso, ela pega os dois e mescla. Fala que a competência da Câmara dos Deputados é isso, 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 e está falando da competência do Senado, porque a pessoa nem entendeu isso aqui. Se ela não entendeu isso aqui, ela não consegue resolver as próximas questões. É a mesma coisa, eu vou te ensinar uma questão de equação de segundo grau, mas se você não souber quanto que é 1 mais 1, nem naquela equação você vai chegar. Então, antes de entender a equação de segundo grau, você tem que entender o que é 1 mais 1, o que é 1 vezes 1, o que é 10 vezes 20. Então, antes de falar das atribuições do Poder Legislativo, você tem que entender que o Poder Legislativo a nível federal tem duas câmaras, que é a Câmara dos Deputados e Senado, que essas duas chamam Congresso Nacional, beleza? Então, toda vez que eu falar Congresso Nacional, estou falando das duas. Toda vez que a Constituição falar um ou outro, você tem que delimitar um ou outro, beleza? Entendido isso aqui, agora vamos partir para o artigo 44. É muito importante a gente fazer essa introdução quando vai falar de Poder Legislativo. Por quê? Porque a gente não está lidando com pessoas aí, você, que não estudou direito. Então, às vezes, a gente esquece, sou professor há algum tempo, e às vezes de pessoas só que estudou direito, você esquece que tem alguns alunos do outro lado. Quando eu vou falar assim, Congresso Nacional, ele vai ficar viajando, não vai saber o que está sendo dito. Então, para você entender, essa introdução é muito importante. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, apesar da gente votar e não entender. Outra coisa para abrir sua mente, Câmara dos Deputados, 513 representa o povo, Senado representa os estados. Por isso que Senado tem 3 por estado e Câmara dos Deputados, os deputados federais têm mais estados que têm mais deputados, os mais populosos, que têm mais eleitores, vão ter mais deputados, beleza? E a Câmara dos Deputados, ela representa o povo, o Senado representa os estados, beleza? Aí, independente do tamanho do estado ou não, ele manda 3 senadores. 2 você vota na eleição e outro em outro, beleza? A gente vai entender um por um desses pormenores aqui. Não é o professor que está inventando, está na Constituição. Você vai ver aqui, ó. Poder Legislativo exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá vendo? Tá tão explícito, mas tem gente que não consegue entender isso, porque tá muito, direto. E que, às vezes, tudo que é direto a pessoa não entende. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Não confunda com legislatura com ano de eleição. Muita gente confunde que o ano de eleição é o ano da legislatura. Já que a questão se parece simples, mas eu quero que você não erre. A legislatura são 4 anos, apesar de ter deputado, né, e senador que só aparece de 4 em 4 anos, senador no caso de 8 em 8 anos, a gente vai ver isso aqui, a legislatura é 4 anos. Por que é importante você entender o que é uma legislatura? Porque o senador, quando ele é eleito para 2 legislaturas. Quando você vota em um senador, ele é eleito, ele fica lá 8 anos. É claro que se tudo der certo na vida dele, né? Se ele não for, se ele não morrer, ou se não acontecer alguma coisa dele perder o cargo e for cassado, mas ele é eleito para 2 legislaturas, ou seja, 8 anos. Por que antes ele é eleito por 8 anos, por que todo ano de eleição a nível federal a gente vota no senador? São 3 por estado, não falei?
você vota em um, ele fica 8 anos, na próxima eleição você vota em 2, de forma que você sempre renova 1/3 ou 2/3 do Senado Federal. Você nunca consegue renovar o Senado por completo, porque vai ter sempre alguém lá que está esperando mais 4 anos. Toda eleição tem aquele senador que está entrando agora, está tentando entrar agora, ou tentando se reeleger, e tem aquele senador que já está lá esperando por mais 4 anos. Então, toda eleição para senador são 2 legislaturas, e cada legislatura tem 4 anos. Não confunda isso. Na hora da prova, você não vai errar, porque você vai escutar a voz chata desse professor falando com você. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, o que eu falei? Câmara dos Deputados representa o povo. Câmara dos Deputados representa o povo. Está lá escrito, ó, o povo. E é a eleição proporcional. Isso está para mudar, tá? Tem projeto de lei para tirar essas eleições do sistema proporcional. Como funcionam essas eleições proporcionais? Quem vai ser eleito, você vota no candidato, mas ao mesmo tempo você está votando no partido. Quem vai ser eleito não é aquele deputado necessariamente que tiver mais votos, é aquele partido que tiver mais deputados com mais votos. Aquele partido ganha uma cadeira e ele pega aquele senador, aquele deputado mais eleito e coloca nessa cadeira, porque o voto é proporcional. Tanto que o deputado que é eleito, ele representa o partido representando o povo, mas ele é eleito pelo partido, porque o voto é proporcional. É muito comum você ver um deputado muito votado não eleito e um pouco votado que ganha uma cadeira, porque o voto é proporcional. Isso aqui, deixa eu ver se no seu tem. No seu edital, não tem falando sobre direitos políticos, então a gente não vai entrar muito nesse mérito sobre direitos políticos, porque lá, direitos, partidos políticos, a gente explica isso melhor. No seu caso, eu não quero confundir sua cabeça. Só lembre-se que para a Câmara dos Deputados, que representa o povo, a eleição é proporcional. O Senado Federal a gente vai falar logo em seguida aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações e comenta aqui embaixo se você sabia ou não que o nosso poder legislativo federal é um poder bicameral. O parágrafo 1º, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Cuidado, a banca muda essa palavra lei complementar para lei ordinária. Muito cuidado, lei complementar, lei ordinária. Você que vai fazer a prova para a Guarda Civil Municipal de Boa Vista, não confunda essa representação do Estado, que vai ditar o número de cada Estado, tempo deputado, é uma lei complementar. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Lembre-se que tudo que na Constituição vier lei complementar é uma lei que vai, como o próprio nome já diz, parece um pleonasmo, é uma lei que vai complementar aquilo que já tem uma definição. Exemplo, número de deputados por Estado vai ser feito por lei complementar, é uma lei que vai complementar aquela lei política. Uma lei ordinária é aquela lei ainda que vai ser definida. Então, nesse caso, já existe um número de deputados, pode ser feita uma lei complementar, aumentando ou diminuindo de acordo com a população, porque justamente os deputados representam o povo, quanto mais população, mais deputados. Entre 8 e 70 vai ter o número de deputados e o número de senador vai ser sempre 3, beleza? Mais uma vez para você na tela. Proporcionalmente à população, procedendo-se de ajustes necessários no ano anterior às eleições, ou seja, não pode ser no ano das eleições, tem que ser o ano anterior, para que nenhuma unidade de federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, qual que é a regra? A regra, mínimo 8, vou colocar aqui, Câmara dos Deputados. Ó, aproveita que eu estou apagando o quadro aqui, ó, se inscreva no canal e conheça aqui embaixo o pacote da Vale para você estudar com a gente para a Guarda Civil Municipal de Boa Vista. Guarda Civil Municipal de Boa Vista é uma chance aí de você pegar um concurso público que tem um número de vagas considerável, que tem um salário aí considerável e você conseguir galgar novas chances na sua vida de entrar nesse ramo do concurso público. Então, a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Primeira coisa, representa o povo. Segunda coisa, vou colocar eleições proporcionais. Eleições proporcionais. Como ele representa o povo, quanto mais população, mais deputado. Mínimo 8, máximo 70. Vamos dar um exemplo? Vamos. Tem lá uma conta que tem que fazer. Um estado pequeno, vamos pegar o estado do Acre, por exemplo, tem menos população. Esse estado, suponhamos que ele deu lá um número na conta que fez, deu 6. Mas 6 é menor que 8, então o número tem que ser 8. Não pode ser menos que 8. Então, o número menor, se deu menos que 8, é 8.
O número de população só deu 1 deputado. Não, tem que ser 8. Não pode ter menos que 8. Aquele estado não pode ter menos que 8 deputados. Vamos pegar um estado mais populoso, São Paulo. São Paulo, se fizer a conta lá, deu 120 e tantos deputados, 123 exemplo. Só que o máximo é 70. Então, São Paulo, pela população, teria que ter 123 exemplos. Mas ele só pode ter 70, porque o máximo é 70. Então, esse número de deputados pode crescer, pode variar. Hoje são 513, pode crescer, pode variar. Mínimo 8, máximo de 70. Só que o Senado não é assim, por isso que muita gente confunde. Vamos continuar aqui, parte por parte, para você não errar, para você entender em vez de decorar. Cada território elegerá 4 deputados. O Brasil não tem hoje território, mas se tiver um território, cada estado, ó, por estado. E se o Brasil tiver um território, igual Fernando de Noronha já foi, vai ser feito qual conta? Que o estado fala que é 8, no mínimo 8, no máximo 70. E se tiver um território, no Brasil não tem hoje, lembrando que não tem. E se tiver território? E o território? A resposta é 4. Não tem território hoje no Brasil, mas tem questão sobre território no Brasil, porque está na Constituição e a banca gosta de pegar questões sobre território. Não tem território hoje vigente no Brasil. Fernando de Noronha era o território brasileiro, hoje pertence ao estado de Pernambuco. Então não tem território. Mas se tiver território, são 4 deputados. Serve para cair na sua prova. Porque muita gente lembra disso, ó, mínimo 8, máximo 70, esquece que no caso do território são 4 deputados. Então se o Brasil tiver um território, não vai se fazer a conta lá da população. O território vai eleger 4 deputados federais. Beleza? Na Constituição, continue comigo aqui, ó. Artigo 46. Artigo 46. Vamos falar do Senado agora, né? O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Ó, professor, agora você confundiu minha cabeça toda. Não, vou colocar a comparação aqui, ó, para você não errar, ó. O que está escrito ali? O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, ó, deixa eu ver se cabe aqui, senão vai ficar escondido para você aqui, ó. Acho que vai ficar não. Dá para a gente fazer o quadro aqui, né? Câmara dos Deputados, Poder Legislativo, Congresso Nacional, que é a junção dos dois. Senado Federal. Deixa eu ver, cabe Senado. O Senado representa os estados. Estados aí, ó, vou até colocar certo aqui, porque os estados, nesse caso, é letra minúscula, né? Os estados, no caso, dos estados membros da unidade da federação. Então, ele representa os estados. Ou seja, o senador de Minas Gerais representa o estado de Minas Gerais. O senador de Roraima representa o estado de Roraima. Então, os estados. As eleições são majoritárias. O que é a eleição majoritária? Vai ser eleito aquele senador que tiver mais votos, independente do partido. Majoritárias. Igual as eleições para o Poder Executivo. Quem vence as eleições, quem é eleito, não é o prefeito, não é o governador e o presidente que tem mais votos válidos. Estados representados no Senado. As eleições majoritárias, ou seja, aquela pessoa que tiver mais votos vai ser eleita. Existe um projeto de emenda à Constituição pedindo que as eleições para a Câmara dos Deputados também sejam eleições majoritárias. Mas hoje, enquanto eu estou gravando essa aula, as eleições para deputados são proporcionais e as eleições para o Senado são majoritárias. Muito cuidado para você não confundir isso. O que é a eleição majoritária? Vai vencer aquela pessoa que tiver o maior número de votos válidos. Se for num ano, se for numa eleição que for eleger 2 senadores, na próxima você vai eleger um, vai ser os 2 primeiros. Um ficou com 33%, o outro ficou com 30% e o outro ficou com 27%. Aquele que ficou com 33% e 30% vai. E se for naquele ano que for eleger só um, aquele que ficou com 33% vai. Ou que seja 10, que seja 20, aquele que teve mais votos. Diferente das eleições proporcionais na Câmara dos Deputados para deputado federal, onde se olha o coeficiente da legenda, se olha o partido, faz várias contas, que eu não quero entrar no mérito das contas para você, que não tem no seu edital, mas aqui não, aqui vai ganhar, é muito mais claro, vai ganhar aquele que tiver mais voto, vai ganhar aquele que estiver em primeiro lugar, no caso de 2, vai ganhar os 2 primeiros, vão vencer as eleições, porque as eleições são majoritárias. No Poder Executivo, todas as eleições são majoritárias, que é prefeito, governador e presidente. Nas eleições do Poder Legislativo, o único que é voto majoritário é o Senado. Para deputado federal, deputado estadual e vereador, que são os poderes legislativos dos estados, do federal, dos estados e dos municípios, todos esses são eleições proporcionais. Então, eleições proporcionais está ligado ao Poder Legislativo, com exceção do Senado. Senado, as eleições são majoritárias, como no Poder Executivo. Entendido isso aqui? Vamos continuar com o Senado aqui,
para a gente conseguir entender. A gente tem mais 10 minutos de dica para você entender o poder legislativo. Vamos lá. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Mandato de 8 anos. Então, muito cuidado com isso. Se aqui o número é mínimo 8 e máximo 70 e o território 4 por estado, aqui o número não varia. Como ele representa o estado e os estados têm o mesmo peso, um estado igual o Acre, um estado igual o São Paulo, tem o mesmo peso para a União, tem o mesmo peso de unidade da federação. Aqui não importa a população. Aqui, ó, aqui eu tenho que olhar o critério, ó, da população. População. Ele não representa o povo? A Câmara dos Deputados não representa o povo? O deputado federal não representa o povo? Quanto mais povo, mais deputado eu vou ter. Aqui não representa os estados? Quanto mais forte o estado, mais senador eu vou ter? Não, porque os estados têm o mesmo peso. Se eles têm o mesmo peso, como ele representa os estados, o número vai ser sempre 3 por estado. Independente do estado ser grande ou pequeno, vai ter 3 por estado. Lembrando que eles vão ser eleitos por 8 anos. Ó, 8 anos. Aqui nos deputados são 4 anos. Por que eu estou colocando esse quadro um do lado do outro para você? Porque a banca vai tentar te confundir aqui. Se são 3 por estados, numa eleição federal eu vou escolher 2, na próxima eu vou escolher 1, de forma que vai sempre ficar 8 anos. O deputado fica 4 anos e o senador fica 8 anos. São 2 legislaturas. Lembrando também, tá? Por estado, inclusive o Distrito Federal, tá? O DF também elege 3 senadores. O DF também. Então, cada estado elege 3 senadores, o Distrito Federal também elege 3 senadores. Vamos continuar aí, ó. Cada estado, o parágrafo eu já falei, com mandato de 8 anos, a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. É o que eu falei, né? Isso aqui é até lógico de falar. Se eu tenho 3 por estado, eles ficam 8 anos, eu não vou ter eleição trocando os 3 de 8 em 8 anos, não. Então, todo ano de eleição federal, que é o mesmo ano que tem Copa do Mundo, a gente vai escolher senador. Ah, mas como é que eu vou escolher senador se ele fica 8 anos? Numa eleição, você vai escolher 2. Seu estado, qualquer que seja o seu estado, inclusive o Distrito Federal, ele tem 3 senadores. Numa eleição, você vai escolher 2. Na outra eleição, você vai escolher 1. E assim sucessivamente. A gente está em 2022, estou gravando essa dica no finalzinho de 2022. Provavelmente essa dica pode ir ao ar em 2023. Mas em 2022 tivemos eleições para senadores, deputados federais e presidente e vice da República e governadores. Deputados estaduais também. São eleições diferentes das eleições municipais, que são eleições mais abrangentes. Quando eu falo disso, senador sempre vai ter. Essa eleição a gente votou em 1, na eleição passada a gente escolheu 2. De forma que esse que foi eleito agora, em 2022, vai começar a ser deputado em 2023, a gente só vai ver de novo uma eleição, se ele se candidatar, daqui a 8 anos, porque daqui a 8 anos eu vou escolher mais 2, aquele que ficou vai continuar lá. Então, toda eleição federal, que é o mesmo ano de Copa, a gente vai escolher 2 ou 1. Em 2022, escolhemos 1. Daqui a 4 anos, em 2026, vamos escolher 2. Entendido isso aqui? Não confunda isso mais. Cada estado tem 3 e são eleitos por 8 anos. E todo ano de eleição federal, vamos escolher 2 ou 1. Ou 1 terço ou 2 terços. Beleza? Não tem como errar isso. É só você entender que você não erra. Ó, parágrafo 3º, dá uma olhada aí. Ó. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, todo senador, quando ele é eleito, é como se fosse um vice. A diferença é que o vice, no Poder Executivo, o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente, ele está ali para representar o presidente, o governador ou o prefeito, em caso ele se ausentar. Então, ele é um vice que é como se fosse o step do carro. O presidente viajou, o presidente passou mal, ou o governador ou o prefeito. No caso do suplente, ele só vai ter função se aquele senador for exercer um cargo ou perder o mandato dele. No caso dele exercer um cargo, que é muito comum, né, o governo federal, lá, o Poder Executivo, pega um senador e coloca ele como ministro de alguma coisa, entra o suplente logo abaixo, e esse suplente vai fazer as vezes ali de senador. Mas ele não representa o senador como se fosse um vice-prefeito, não, ele é um suplente. Não confunda suplente com vice, não é vice-senador, são suplentes. Suplente só vai exercer se aquele sair. O presidente não, o vice-presidente ele vai exercer se o presidente viajar, por exemplo, quem fica na função é o vice. Não pode ficar sem presidente, né? Então não pode ficar sem governador, não pode ficar sem prefeito.
são os chefes dos poderes executivos. Então o vice entra no lugar. No caso, o senador não é vice, é suplente. O suplente só vai entrar se aquele senador sair. Não sair para viajar, sair definitivamente. Saiu o senador de Minas, por exemplo, ele assumiu uma pasta no governo federal. Assim que ele assumiu uma pasta, o suplente entrou e fez a função de senador de forma definitiva, não é de forma temporária, como se fosse um vice. Então, cada senador será eleito com 2 suplentes. Já vi prova colocando que seria 2 vice-senadores. Eu vi prova também colocou com 1 suplente ou com 3 suplentes. Cada senador tem 2 suplentes, o que não acontece quando a gente fala de Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Os deputados federais não têm suplentes, porque o próprio partido já tem o próximo ali que ficou na fila, né? Porque o voto não é proporcional. Câmara dos Deputados, o voto é proporcional. Caso um deputado federal saia por ele querer, ou vai morrer, ou um deputado está passando mal, não vai conseguir mais exercer o cargo, ou um deputado vai exercer um cargo no governo federal, o próprio partido, pela eleição proporcional, já tem outro cara ali embaixo, que é o mais votado depois dele, que assume. No caso das eleições majoritárias, no caso do senador, se ele sair por algum desses motivos que eu disse, entra ali embaixo, não é quem o partido indicar, é o suplente que foi eleito junto com ele. Então, toda vez que você pegar lá um papel de senador, sempre vai ter o nome do senador que você vai votar, embaixo tem 2 nomes menores, são os nomes dos 2 suplentes, beleza? Não erra isso mais na hora da sua prova. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente ali a maioria absoluta de seus membros. Então, muito cuidado, porque aqui está dizendo, aquilo que não está definido, o quórum de votação, tem que ser obedecido isso aqui. Exemplo, emenda constitucional, tem um quórum específico? Tem. 3/5 dos membros. Para se votar o projeto de emenda constitucional, tem que ter 3/5 dos membros. Mas se não tiver nada escrito, aquele quórum vai ser obedecido isso aqui, ó. Maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Exemplo, qual que é a maioria dos votos? 50% mais 1. Mas para que seja votado, precisa estar a maioria absoluta dos membros. Exemplo, eu tenho 83 senadores. Para que se vote alguma coisa no Senado, se não estiver uma disposição contrária, exemplo, projeto de emenda constitucional, tem uma disposição específica para isso. Se não tiver, estão votando uma coisa que não tem na pauta lá dizendo o quórum específico. Qual que é o quórum que eu vou olhar então? Eu vou olhar o quórum geral. Qual que é o quórum geral? O que é o quórum? O mínimo de pessoas, o mínimo de votos que eu preciso. Fala o seguinte, a maioria dos votos. O que é a maioria? 50% mais 1. Mas que eu possa votar, eu preciso que a maioria das pessoas daquela casa estejam lá. Exemplo, para que possa votar qualquer coisa no Senado, se não tiver um quórum específico, eu tenho que ter 83, eu tenho que ter no mínimo 42. Se eu não tiver 42 senadores presentes, eu nem abro a votação. Se eu tiver 42 presentes, eu preciso de no mínimo 21 votos mais 1, ou seja, de 22 votos. Então, o mínimo para que uma coisa que não tem nada específico na lei. Aquilo que tem lá na lei o quórum específico para se votar, aí esquece isso. Aquilo que não está especificado, e a maioria está, mas alguma coisa que não está especificado, tem que ser votado por maioria dos senadores. Exemplo, Senado tem que estar no mínimo ali, são 83, tem que estar no mínimo 42. Desses 42, 22 tem que votar a favor ou contra para que seja derrubada ou mantida essa decisão. Então, não tem como votar nada no Senado, no Senado Federal, que com menos de 22 senadores, beleza? Precisa-se de maioria dos votos e na maioria dos votos tem que estar no mínimo a maioria dos presentes. Exemplo, 83 tem que estar no mínimo 42, porque seriam 41,5, mas 42 já é a maioria, e desses 42, 22, que é 21 mais meio, né, mais 1, seriam a maioria dos votos. Entendido isso aqui? Se não tiver um quórum específico. Lembrando que a maioria das leis tem um quórum específico. O projeto de emenda à Constituição, a PEC, tá no Poder Legislativo, é 3/5, por exemplo. É o mesmo que está lá no artigo 5º, quando se fala de um tratado internacional, para que ele tenha força de emenda constitucional também, deliberação nas duas casas, no Senado, na Câmara dos Deputados, é 3/5. Aí você não vai olhar essa maioria aqui, não. Se não tiver nada, você vai olhar essa maioria absoluta aqui, que está dizendo no artigo 47. O artigo 47 é uma lei geral, onde não existe uma lei específica, onde não existe uma regra específica. A maioria das leis, lei ordinária, lei complementar, tem uma regra específica. Se não tiver uma regra, você olha essa regra geral. Projeto de emenda à Constituição é uma das mais difíceis de votar, porque tem que ser em dois turnos, pelas duas casas e 3/5. Se não tiver nada escrito, aí você olha esse do artigo 47. Entendido isso aqui? Artigo 47 serve aí para cair na sua prova.
apesar de não muito usado, porque a maioria deles tem um rito específico. Se não tiver um rito específico, se não tiver uma regra específica, o que você vai olhar? Você vai olhar essa regra do artigo 47. Entendido isso aqui? Não erre mais na sua prova. Um abraço, professor Magno Assis. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você não ativou as notificações e não deixou seu comentário aqui, o joinha, isso ajuda muito. Qualquer dúvida, @magnoassis44. Até o nosso próximo encontro. Estou separando uma dica aqui especial para a Guarda Civil Municipal de Boa Vista. Vou gravar logo em seguida e as duas vão ao ar ali, uma muito próxima da outra. Um abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Se o professor está falando muito rápido, coloca na velocidade menor aí, beleza? Porque às vezes o professor quer passar muita coisa em pouco tempo. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.